Você vai assistir agora uma aula interna da nossa mentoria e curso para PF-PRF. Nesse mês de novembro, estamos em November Black. Então, até o dia 30/11, você vai ter condições especiais para adquirir a nossa mentoria e curso, que estão aqui na descrição. A aula de hoje é com o professor Léo Matos, professor muito bom. Eu, inclusive, estudei com ele para PF-PRF. Então, matéria de informática, né, é a matéria mais importante da prova da PF. Cai na PRF também, né? Então, vamos estudar redes de computadores hoje, um tema que você precisa dominar. Olá, aluno! Tudo bem? Nós vamos falar agora sobre um assunto muito importante para a sua prova, um dos mais importantes sobre redes de computadores. Vamos lá. Quando a gente fala de rede de computadores, nesse primeiro vídeo nós vamos ver os conceitos iniciais, vamos ver a classificação de acordo com o tamanho das redes e também os meios de transmissão. Uma rede é quando eu ligo, computadores a partir de algum meio de conexão, e esses computadores compartilham de informações, de arquivos ou até mesmo de recursos. Eu posso formar uma rede dentro de um departamento para que todos esses computadores utilizem, por exemplo, a mesma impressora. Porque já pensou cada computador ter uma impressora? Não é legal. Então, um dos objetivos é compartilhamento de recursos. Na sua casa, por exemplo, você contratou uma conexão com a internet. Você não contratou uma conexão para cada pessoa, você contratou um recurso, conexão com a internet. E lá a gente forma uma rede sem fio, por exemplo, para usar a mesma conexão com a internet. Então, o objetivo da rede é esse. Como eu coloquei aqui, a rede é um conjunto de computadores interligados, com o objetivo de permitir o compartilhamento de informações e também recursos. E aí eu coloquei alguns exemplos aí para vocês. Toda rede, gente, ela tem um tamanho. Essa classificação sobre o tamanho, nós vamos chamar de tamanho das redes ou abrangência da rede. Até mesmo pode ser chamado de extensão da rede, extensão geográfica da rede. Quando a gente fala de rede PAN, você vai lembrar que PAN vem de rede pessoal. Aí você vai lembrar de LAN, que vem rede local, MAN metropolitana e WAN, que vem da palavrinha wide, Wide Area Network, ou seja, uma área de longa distância. Vamos falar aqui de cada um deles. E já falando para vocês como é que costuma cair, ele vai te dar um exemplo de um tipo de rede, vai te dar um exemplo ali e vai perguntar em qual classificação de tamanho ela se enquadra. Quando eu falo PAN e é uma rede pessoal, eu estou dizendo, por exemplo, que eu estou ligando um computador no outro, ou um computador com um celular, dentro de 1 metro quadrado. Dentro de 1 metro quadrado, eu estou formando uma rede do tipo PAN. E quando eu falo pessoal, é exatamente por isso. O objetivo ali é passar os arquivos do celular para o computador, do computador para o celular, dentro de 1 metro quadrado. Não é nada a respeito de compartilhar informações com outras pessoas da organização ou com outras pessoas da sua casa. Eu montei aquela rede ali, liguei um notebook no outro notebook, só para passar os arquivos do notebook para o outro, ou do meu celular para aquele notebook. Isso é uma rede pessoal, é uma rede dentro de 1 metro quadrado. Lembrando que essa numeração, 1 metro quadrado, 50 metros quadrados, 100 metros quadrados, 1 quilômetro, que eu vou falar algumas vezes aqui, não é isso que costuma cair na prova. Ele vai dar um exemplo e você vai ter que marcar a classificação. Quando a gente fala rede LAN, aí sim, já é uma rede profissional, é uma rede local. Aqui eu estou falando de uma rede que eu monto em um ambiente e essa rede, naturalmente, ela vai ter aí a sua extensão de 500 metros no máximo. Tem alguns livros que falam 1 quilômetro no máximo. Então, por isso que a gente não vai ficar preso a tamanhos, certo? Não vamos ficar preso a tamanhos em quilômetros, metros, porque isso vai variar de livro para livro. O importante é você entender a lógica. Por exemplo, eu vou montar uma rede dentro de uma agência bancária. É uma rede local. Eu vou montar uma rede dentro de um prédio. É uma rede local. Uma rede dentro de um andar de uma faculdade. É uma rede local. Dentro de um campus, mesmo que chegue ali a 1 quilômetro, é uma rede local.
A rede local, ela é chamada de rede LAN, e aí já é algo mais profissional, certo? Agora, quando eu falo de rede MAN, eu já estou falando de uma rede maior, porque MAN vem de metropolitana. E uma rede metropolitana, ela envolve uma conexão de um bairro para outro bairro, de uma cidade para outra cidade. Uma rede aí que, se a gente for colocar tamanhos aqui só para ter uma noção, seria aí de 10 quilômetros, 20 quilômetros, uma distância aí de uma rede metropolitana. Claro que eu estou falando que isso aqui não é regra, é só para a gente ter uma noção de distância. Mas o que você tem que lembrar? Quando se falar na prova que eu quero conectar a uma rede que está em uma cidade para outra cidade, pode ter certeza que a resposta é metropolitana. Quando eu quero conectar uma rede de um bairro para outro bairro, também pode ter certeza que ele está falando aqui de rede metropolitana. Tudo bem? Botei bairro, tudo bem? Então, vamos lá, só para você entender. Uma rede dentro de uma agência bancária é uma rede local. Agora, se essa agência bancária de um bairro se conecta com a outra agência bancária de outro bairro, aí já estamos falando de uma rede metropolitana. Então, eu tenho uma LAN aqui, ó. Eu tenho uma rede local em uma cidade. E aí, quando eu conecto a outra rede local de uma outra cidade, aí eu estou dizendo aqui que a gente está diante de uma rede metropolitana. E quando a gente vê o W do WAN aqui, vamos lembrar da palavrinha Wide Area Network, ou seja, uma rede de longa distância, tá? Redes de longa distância. Longa distância. Quem que é envolvido aqui e qual é o pega da prova que eu vou te explicar? Primeiro, uma rede de longa distância é quando a gente está falando de uma rede de um país para outro país, mas também se inclui uma rede de um estado para outro estado. E é aí que o bicho pega na hora da prova. Por quê? Porque o cara estuda metropolitano, ele acha que de um estado para outro estado seria metropolitano, e não é. Quando é de um estado, ó, de um estado para outro estado, é rede WAN. Quando é de um país também para outro país, também é rede metropolitana, ou também é rede Wide Area Network, rede WAN, tudo bem? Então, o que é importante? Ler o que ele está colocando na questão. Se ele falar de cidade para outra, de bairro para outro, é metropolitana. Lembre-se de avaliar, tá? Então, se ele fala, existe uma rede em São Paulo, capital, que conecta outra rede, São Paulo, Santos, olha aí, de uma cidade para outra cidade, dentro do mesmo estado, metropolitana. Agora, de São Paulo, capital, para Rio de Janeiro, capital, nós estamos falando aqui de quê? De uma cidade para outra, mas, claro, é uma cidade para outra, claro, mas aqui estamos falando de um estado para outro. Aqui já é o WAN, tá? Então, tomar muito cuidado para você não cair em peguinhas. Então, rede pessoal é o que eu falei para vocês, quando você conecta o celular no seu computador. Rede local, uma rede dentro de um ambiente fechado, como dentro da sua casa, dentro de um prédio, dentro de um andar de uma faculdade, dentro de um campus de uma faculdade. Esses tamanhos aí não costumam cair na prova. Quando esses tamanhos costumam cair, é algo bem absurdo. Tipo assim, uma rede local pode chegar no máximo 2 metros, no máximo 1 metro. Aí você já sabe que tá absurdo, claro. Aí você vai marcar errado nessa questão, completamente absurda, tá? Mas quando for assim, uma rede local tem o quê? No máximo 500 metros ou 1 quilômetro? Isso pode ter certeza que a banca não vai colocar, até mesmo porque existem livros que colocam alguns exemplos em metragens, outras metragens, porque esses exemplos é só para a gente ter uma noção de tamanho. Tudo bem? Os exemplos é que são importantes. Então, aqui a gente fez a classificação das redes segundo o tamanho. Além da classificação das redes segundo o tamanho, nós temos a classificação das redes segundo o meio de transmissão que vai ser utilizado para a conexão desses computadores. A gente viu que uma rede é um conjunto de computadores, mas como é que eles estão conectados? Como é que eles trocam informações entre eles?
É isso que a gente vai entrar na classificação segundo meio de transmissão. Nós temos meio de transmissão guiado e o meio de transmissão não guiado. Quando a gente fala de meio de transmissão guiado, a gente está falando de meio de transmissão que utiliza cabeamento, tá? Então, se a rede trabalha com cabeamento, qualquer tipo de cabo, nós estamos falando que o meio de transmissão é guiado. Por quê? Porque imagine a seguinte situação, você tem computadores aqui interligados, ó, através de cabo. Então, a informação ela é guiada por dentro do cabo. O cabo vai transmitindo a informação por ele, por isso que a informação é guiada. Agora, quando eu falo que a transmissão é sem cabo, sem cabeamento, ou seja, transmissões sem fio, a informação ela vai pelo ar. Então, esses computadores aqui vão trocar informações através de meios sem fio, meio de transmissão não guiado, frequência de rádio, infravermelho, enfim. Depois a gente vai falar de alguns aqui meios de transmissão não guiados, tá? Então, quando a gente fala de meio guiado, é o cabo guiando a informação. Quando a gente fala não guiado é porque não tem cabo, a informação vai pelo ar e aí ela pode seguir direções aí diferentes, tudo bem? É uma forma diferente de fazer a comunicação entre computadores, beleza? Então esses dois aí são os meios de transmissão que nós vamos trabalhar bem nos próximos vídeos, beleza? Mas aqui a gente já tem algumas questões para esse primeiro vídeo para a gente avaliar. Veja, as redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência, ou seja, sua extensão geográfica, seu tamanho, ele pode usar a expressão que ele achar melhor aí. Em LAN, a gente tem realmente rede LAN, MAN, a gente realmente tem rede metropolitana e WAN, que nós temos aí como rede de longa distância, questão correta. Aí você deve estar falando, professor, mas ele não citou a rede PAN, mas ele não disse que só são essas classificações. Essa aqui é a classificação mais usual, né? LAN, MAN e WAN. Mas temos outras classificações, como eu também abordei com vocês como PAN. Mas ele não disse que só são essas. Ele poderia colocar PAN aí, estaria certo do mesmo jeito. Ele citou 3, mas ele não precisa citar todos. Beleza? Questão 2. Rede metropolitana, ó, rede MAN, é aquela que abrange uma grande área geográfica. Aí, com frequência, um país ou continente que contém um conjunto de máquinas cuja finalidade é executar os programas, as aplicações do usuário. Veja, quando ele coloca que é uma rede de um país para outro, de um continente para o outro, aqui nós estamos falando de rede WAN e não rede metropolitana. Por isso o item está errado. Questão 3, se as redes locais, se as redes locais das unidades de uma empresa estiverem interligadas por redes de operadora de telecomunicação, então elas formarão a WAN da empresa. Então ele está falando assim, se as redes locais, imagine que aqui eu tenho uma rede local, local 1, imagine que essa rede local 1 ela está em São Paulo. Ele não diz qual lugar que está, mas aqui eu estou falando que essa rede está em São Paulo. E outra rede aqui, por exemplo, está no Distrito Federal, uma rede LAN de número 2. Então tem essas duas redes e querem interligar essas redes. Quando as redes são WAN, gente, são redes de longa distância, quando é de um país para outro ou de um estado para outro, naturalmente a gente vai usar o quê? Conexão via internet para fazer essa conexão entre essas duas redes locais. A gente usa internet. E quando a gente usa internet, a gente está usando o quê? Operadoras de telecomunicação para fazer essa conexão entre essas duas redes locais. Professor, só poderia ser pela internet? Não, poderia ser usando um outro tipo de rede, o WAN, que também é operado por telecomunicações, por operadoras de telecomunicação também, que seria uma conexão mais privada, já que a internet qualquer um pode estar conectado, que é uma internet
que é uma rede pública, tá? Mas de qualquer forma a questão está correta. Se a gente está usando redes de telecomunicação é porque essas redes são distantes demais, são muito longas, e aí a gente pode fazer a opção de usar a internet, uma operadora de telecomunicação, para fazer essa conexão. Então a questão está correta. A questão 4 fala assim, ó, as redes de computadores usam vários tipos de conexões físicas. Lembrando que quando a gente fala de física, estamos falando de conexões por transmissão guiada, tá? Guiadas, para se interligarem, como fios de cobre, né? A gente vai ver realmente que existem os fios de cobre, já vou até citar aqui para você, ó. Coaxial é um cabo que usa fios de cobre, par trançado também é um cabo muito utilizado ainda, que é também formado por fios de cobre, porque o fio de cobre, gente, é que conduz a energia elétrica, condutor de energia elétrica, porque é assim, ó, o computador está aqui, né? Esse computador ele vai ter uma placa de rede, tá? Depois nós vamos falar essa formação um pouco mais de forma mais específica, mas ele tem uma placa de rede, esse computador. E esse outro computador também tem uma placa de rede, tá? Ele também tem uma placa de rede. E aí esses cabos são conectados aqui, ó, nas placas de redes desse computador. Claro que não é desse jeito que você está vendo. Muitas vezes não é conectar direto de um computador para outro. Pode, mas o mais usual é que tenha um dispositivo central que a gente vai chamar de switch, mas aqui é só para eu te mostrar o que acontece. Então esse cabo aqui, imagine que seja um cabo coaxial ou um cabo de par trançado, o par trançado é o comum hoje, as informações são transferidas aqui, ó, na forma de energia elétrica, exatamente porque esse cabo ele é formado por fios de cobre, tá? Só que depois de um tempo começou a surgir outros tipos de cabo, como por exemplo cabo de fibra ótica. Cabo de fibra ótica, nós vamos aprender com mais detalhe também, ele também é uma forma de conexão física, também é uma forma de conexão guiada, tá? Fibra ótica, beleza? E aí o que acontece? Quando você conecta, né, quando você conecta esse cabo de fibra ótica em uma rede, a transmissão já não é a partir de energia elétrica, porque esse cabo de fibra ótica ele não é formado por fios de cobre, certo? Não é formado por fios de cobre. E aí acaba o quê? Que a transmissão é feita por pulsos luminosos, por luz, por laser, por LED, tá? Mas também, né, quando ele coloca aqui na questão, ele simplesmente está falando assim, ó. As redes de computadores utilizam vários tipos de conexões físicas. É até importante eu tirar esse guiado aqui, porque fica parecendo que é só conexão guiada que é considerado uma conexão física, e não é, tá? É importante até tirar isso ali, porque ficou... Eu pensei que ele ia falar só das conexões guiadas, mas não. Ele falou, ó, que se interligam por cabos de fio de cobre, que poderia ser o cabo coaxial e o par trançado, e esses cabos também podem ser chamados de cabos metálicos, fibra ótica, que utiliza um núcleo de vidro através de luz, é fibra ótica, ou seja, não trabalha com fio de cobre, depois eu vou detalhar mais, e sinais de rádio, por isso que eu tirei aquele guiado aqui, porque ficou parecendo que quando fala conexão física é só guiado, porque o cabo é físico, eu toco no cabo, e o sinal de rádio eu não toco. Mas, gente, aqui a questão está correta. Sinal de rádio é uma conexão física também, tá? Mesmo que você não visualize, né? Porque a frequência de rádio, sinais de rádio é uma frequência, é pelo ar, né? Então imagine que mesmo que você fale assim, mas poxa, professor, não é físico, eu não toco. Não é simplesmente isso que é considerado em rede de computadores, tá? Essa conexão física aqui, ó, por frequência de rádio, né, essa conexão por frequência de rádio, ela precisa de uma placa de rede aqui também, uma placa de rede aqui também, que emita sinais, que receba sinais. Então, é uma conexão física, tanto que quando a gente chegar na parte de padronização de redes, que costuma cair muito na prova, quando a gente chegar na parte de padronização, a gente vai aprender o que é modelo OSI. Mas já aproveitando aqui para falar para vocês, o modelo OSI, ele divide o funcionamento das redes em camadas.
para explicar melhor, né? Tudo que a gente quer explicar melhor, o funcionamento de alguma coisa, a gente divide em camadas, né? Para dizer que uma camada é independente da outra, enfim. E aí, nesse modelo OSI, que vocês vão aprender mais para frente, existe uma camada física. E essa camada física fala exatamente do quê? Das conexões físicas que nós temos dentro de uma rede. A conexão física que é responsável pela transferência dos bits, ou seja, dos dados. E aí essa transferência dos dados da camada física é a partir de cabo, é a partir de sinais de rádio, né? A partir de micro-ondas, que também é uma frequência de rádio. Então, quando falar isso na prova, essa questão é muito boa, conexões físicas não quer dizer que tem que ser algo que você toca, que seja físico de tocar, como cabo. Conexão física é a forma como essa rede está conectada e é por onde os dados trafegam, seja na forma de energia elétrica, seja na forma de luz, seja na forma de sinais de rádio, micro-ondas, tá? Então essa questão ela tá correta, muitas pessoas podem ter marcado falso, porque como eu fiz ali, né? Cheguei, li conexão física, já associei a guiado, mas não é para fazer essa associação, porque aqui ele está falando exatamente do funcionamento da transferência desses dados e realmente existe uma conexão física entre esses computadores, mesmo que você não veja os sinais de rádio ali. Beleza? Então, primeiro vídeo, daqui a pouco a gente volta para ver mais classificações. Olá, aluno, vamos voltar, vamos falar agora especificamente dos meios guiados, tá? Que são aqueles através de cabeamento, em que os dados vão ser transferidos, os bits, através de cabeamento. Então vamos começar primeiro pelo cabo coaxial, depois vamos passar pelo par trançado e depois pela fibra ótica, que é uma evolução natural, tá? A gente viu o cabo coaxial, né, muitas vezes sendo utilizados em redes de computadores, mas hoje ele está em desuso em rede de computadores locais, por exemplo. Então, quando você vê dentro de uma empresa, uma rede local, se ela tiver cabeamento, você não vai ver mais esse cabo coaxial. Você vê o cabo coaxial mais em televisão, né, trazendo o sinal da TV parabólica para dentro da sua casa, ou um sinal de uma TV a cabo para dentro da sua casa. Se utiliza o cabo coaxial ainda muito nisso. Câmeras de segurança também, né, para a câmera filmar e mandar o sinal lá para o DVR, né, que é o aparelho que recebe. Então o cabo coaxial ele está sendo mais usado para isso. Então ele está em desuso em rede de computadores locais. Ele é um cabo que eu creio que a maioria de vocês já viram, porque ele fica enroscado ali atrás da televisão, né? Muitas vezes você quebrou, né, a pontinha desse cabo, aí teve que pegar a faca lá de mesa, né, aqui essa pontinha, ó, e dar uma, né, cortar um pouquinho ali para esticar um pouco esse fio aqui que está no meio. Esse fio que está esticado, junto com essa proteção, é o cabo coaxial. Lembrando que esse fio que está esticado, ele é um fio de cobre, tá? E essa proteção que está em volta desse fio de cobre, a gente chama de blindagem. A blindagem, ela serve como meio para proteger contra interferências eletromagnéticas. Então, ele é um cabo blindado, oferece proteção contra interferências. Essa interferência a gente pode chamar de ruído, tá? Então, ele é um cabo que protege contra interferências eletromagnéticas, que a gente também pode chamar de ruído, e é um cabo que pode chegar aí a uma distância longa, ó, de 200 a 500 metros, um cabo desse aí, tá? A partir de 500 metros, esse cabo já vai ter um probleminha, né? Pode ser um problema de atenuação de sinal, o sinal ficar fraco nesse cabo, tá? Então, 200 a 500 metros ele ainda é viável, dependendo do tipo de cabo que você compra, tá? Porque existem aí algumas categorias. Está em desuso em redes locais, como eu falei para vocês, porque é um cabo difícil de montagem, é um cabo mais caro, tá? E é um cabo que não tem uma transferência de dados tão rápida, tão eficiente como a gente precisa hoje. É um cabo que ainda é usado? É um cabo usado ainda. Em rede de computadores locais? Não. Né? Ele é mais usado para outros tipos de redes, né? Por exemplo, uma rede, quando você vai fazer uma rede dentro de um condomínio, talvez em algum momento você precise desse cabo.
né? Se você tem um condomínio muito grande, às vezes o cabo que a gente vai ver agora, que é o cabo de par trançado, ele não seja viável para uma distância tão longa, né? E aí pode ser que o cabo coaxial ajude nisso. Então o que eu quero que você lembre é isso aqui, ó. Cabo coaxial não é recomendado para redes locais, devido a ser um cabo mais caro, mais difícil de montar e a taxa de transferência dele não ser tão boa. Ele foi substituído ao longo do tempo, tá? E essa substituição veio por causa que surge um cabo melhor, mais fácil de montar, um cabo mais barato, com a estrutura mais barata. Pode ver aí que ele é um cabo também formado por fios de cobre, ele tem a estrutura formada por 4 pares de fios, e esses fios estão entrelaçados, por isso que é chamado de par trançado, né? São fios de cobre. Pode falar na prova também que esses fios estão na forma helicoidal, tá? Quando fala helicoidal quer dizer que está entrelaçado, tá? E o objetivo de estar entrelaçado é proteger um pouco mais contra interferência, já que esse cabo não tem blindagem. Veja que ele é um cabo que não tem a blindagem aqui, tá? E se ele é um cabo não blindado, aí eles enroscam os fios, os pares de fios, para tentar diminuir a interferência, não evitar a interferência, mas diminuir a interferência. Então, o par trançado, o que a gente tem que lembrar? Sua estrutura é formada por 4 fios, 4 pares de fios, falando melhor, né? 4 pares de fios entrelaçados e são fios de cobre. Tudo bem? Tem que lembrar disso, beleza? E lembrar que se são 4 pares, são 8 fios. Agora, existem vários tipos de par trançado, tá? Daqui a pouco nós vamos ver que existem cabos de par trançado que tem blindagem, tá? Mas esse que eu mostrei não tem blindagem, que ele é o mais comum. Ele é vulnerável à interferência, ou seja, ele é vulnerável a ruídos, exatamente por não ter a blindagem. Ele é um cabo curto, 100 metros. Passou de 100 metros, ele não é um cabo confiável mais. Então, de uma ponta até a outra, 100 metros. Então, eu tenho aqui um cabo, até aqui, ó, ele é confiável, 100 metros. Passou de 100 metros, ele fica sujeito à atenuação de sinal. O que é a atenuação de sinal? É quando o sinal sai forte, a energia sai forte aqui, vai trafegando pelos fios do cabo e vai ficando fraco. Até 100 metros é confiável. Passou de 100 metros, já não é confiável. Esse problema, ó, esse problema de sinal fraco, a gente tem um nome se cair na prova. Isso quer dizer atenuação de sinal. Atenuação de sinal. Então é recomendado, recomendação mesmo, padronizada, é recomendado que de uma ponta a outra de um cabo de par trançado chegue a no máximo 100 metros. Passou de 100 metros, ele fica sujeito à atenuação de sinal, tá? É um cabo flexível, ou seja, você consegue dobrar, é um cabo muito bom para você usar, por exemplo, dentro de uma rede local dentro da sua casa ou dentro de um ambiente que precise favorecer o design, né? Que é esconder os cabos. Então você tem aí, pode passar por trás da coluna, por dentro do gesso, porque ele é um cabo flexível, ele é dobrável. Ele é mais barato e mais fácil de instalar. Então esse cabo surge no mercado como uma opção muito melhor do que o cabo coaxial. Por quê? Porque é mais fácil de instalar, né? Um cabo que tem uma taxa de transferência legal para ambientes locais, é um cabo flexível, mesmo que ele seja vulnerável à interferência, mas ele é um cabo que veio para ficar. Então hoje você vai encontrar cabo de par trançado nas redes locais, dentro de empresa, dentro da sua casa, se for uma rede com cabeamento, mas você não vai encontrar mais cabo coaxial em rede local. Só se for aí, como eu falei para você, numa câmera de segurança, é uma conexão que está trazendo sinal da televisão para dentro da sua casa, tá? Isso é o cabo de par trançado aqui, substituindo o cabo coaxial em redes locais. Agora, como eu falei para vocês, existem tipos de par trançado. Quando eu falo do par trançado, esse tradicional aqui, ele, como eu falei para vocês, ele não tem a blindagem, mas existem tipos de par trançado. Eu coloquei aqui, ó, esse que não é blindado, a gente chama de UTP. UTP é o par trançado que não tem a blindagem, porque esses outros 3 têm blindagem, ó. STP tem blindagem interna, FTP tem blindagem externa e SSTP tem blindagem interna e externa. Vamos passar por cada um deles, ó. O UTP, como eu falei, não tem blindagem metálica, ele simplesmente tem lá
os seus 8 fios separados em 4 pares de fios de cobre entrelaçados e você não vê realmente proteção, não tem blindagem. Ele é flexível, recomendado para esses ambientes que eu falei para vocês. Mas ele não é recomendado, por exemplo, para ambientes que tenha muita possibilidade de interferência eletromagnética. Como, por exemplo, você vai montar uma rede dentro de uma boate que tem um som absurdo. Esse cabo não é ideal, porque o som pode gerar interferência nesse cabo. Você vai fazer uma instalação desse cabo que eu acabei de mostrar aqui e colocar fio de energia do lado dele. Vai dar problema, vai dar interferência também, porque fio de energia não deve vir do lado dele. Agora, você quer fazer essas instalações? Você quer ter um ambiente aberto também, que possa ter interferência? Use dentro do seu projeto não UTP. Se você sabe que ali tem a possibilidade de ter interferência, use o STP, use o FTP, use o SSTP, que são cabos que possuem blindagem. A diferença deles, se você olhar o STP, ó, ele tem uma blindagem ó, nos cabos, nos fios. Ó. Vamos ver aqui, ó, blindagem nos fios. Se você olhar nesse aqui, ó, no FTP, ó, ele tem uma blindagem externa, tá vendo? Não é no fio, ó. Aqui são blindagens no fio, ó, nos pares, ó. Uma blindagem em cada par. Isso é o cabo STP, que eu coloquei aqui para você, ó. STP, blindagem interna individual. Aqui o STP, o FTP, desculpa, ele tem blindagem externa. Tá vendo que nos fios ele não tem? E o SSTP ele tem blindagem tanto externa quanto interna. Então depende do projeto, tá? O que costuma cair mais, professor? O que costuma cair mais é a diferença entre UTP e STP. Esses são os que costumam cair mais. Ele não costuma cobrar SSTP ou FTP, ele não costuma cobrar esses tipos de cabo de par trançado. Agora, esses dois aqui costumam cair e você precisa lembrar que o TP é par trançado, dá para lembrar, porque PT, se ele falar cabo UTP na prova, cabo UTP é par trançado. PT aqui, ó, par trançado. Aqui também é um cabo de par trançado, tá vendo aqui, ó, TP, par trançado. Então ele pode falar só cabo, às vezes ele nem fala o nome de par trançado, ele fala o cabo UTP é isso, isso, isso. Aí você vai lembrar, esse aqui é o não blindado. Se ele não tem a blindagem, ele é flexível, mas ele é passível a interferência eletromagnética. Então você tem um cabo UTP aqui, ó. A energia vai passar aqui, né? Se tiver uma interferência aqui, ó, eletromagnética, ó, aí vai ter que ser retransmitido o dado, porque deu uma interferência aqui. Então acaba que a rede vai ficando mais lenta, pode ter um problema aí de transmissão, de um dado não chegar, né? Ou chegar até faltando um pedaço ou algo do tipo. Então o UTP, ele não tem blindagem. Quando você tem uma blindagem, tipo o STP, ó, ele tem uma blindagem, essa blindagem é como se fosse assim, ó. Claro que o STP é em cada fio, né? Mas aqui é só para você ter um exemplo, ó. Se tiver interferência aqui, para na blindagem, ó, e aí você tem a transmissão do dado, tá? Então, o STP, ele é o blindado. E aí eu falo sempre pro aluno, é só lembrar do S, né? S de quê? De Superman, blindado, Superman. Ou seguro, cabo seguro, para você lembrar da blindagem, beleza? Aqui no nos conectores, nós temos o conector de par trançado, RJ11 e RJ45. Isso aqui é a ponta do cabo. Tá vendo? A ponta do cabo tem um conector. Porque você não vai chegar e conectar o cabo desse jeito aqui, né? Que tá aqui, conectar no computador, conectar no dispositivo central de uma rede. Você tem que ter um conector. E o conector é o RJ11 ou o RJ45. Esse RJ11, gente, ele é usado em cabos de telefone, né? Cabos de telefonia, né? Telefonia. E o que é usado em cabos de rede de computadores mesmo, cabos de redes, que vai ser conectado lá na placa de rede do computador, é o cabo RJ45, que tem 8 pinos. Por que ele tem 8 pinos? Porque são 8 fios, cada fio vai ter um pino, né, uma pinagem. Então por isso que são 8 pinos. E aqui o RJ11 ele é para cabos finos, usado na telefonia, cabos de 4 fios, que seriam cabos que usam o RJ45 de 4 pinos. Eu creio que a maioria de vocês já viu atrás do telefone de casa esse cabo aí que tem o RJ11.
Tudo bem? Então esses são conectores do cabo de par trançado. Aqui só para mostrar para você que cada pino equivale a um desses fios aí, dos 8 que a gente viu, que formam a estrutura do cabo de par trançado. A fibra ótica, ela também é algo mais novo, né, do que o cabo coaxial e do que o cabo par trançado. O cabo de par trançado já está velho, né? O cabo de fibra ótica é um pouco mais novo. O cabo de fibra ótica, como eu falei para vocês, ele é formado por um núcleo de vidro, então os dados não são transformados em energia elétrica para ser enviado, né? São transformados em luz, porque o núcleo é de vidro. A transmissão é feita em luz, feixes de luz. Isso é fibra ótica. Por isso que você vai ver que a fibra ótica ela é um cabo muito mais rápido na transmissão dos dados. É um cabo também que não é passível a interferência eletromagnética. Porque a interferência eletromagnética ela é em cabo que tenha fio de cobre, que conduz energia elétrica. Aqui não conduz energia elétrica, são pulsos luminosos. Então aqui você tem um cabo que é imune à interferência eletromagnética. Aqui está a estrutura do cabo, ó, núcleo de vidro, uma casca e um revestimento aqui para proteger o cabo, beleza? Aqui eu tenho dois tipos de cabo que costumam cair na prova. Fibra multimodo e fibra monomodo. Tem muita gente que erra isso aí, tá? Eu vou colocar aqui para você, ó. Fibras, os tipos de fibras que eu separei foram esses dois aqui. Nós temos a fibra monomodo e a fibra multimodo. A diferença é o núcleo da fibra. Quando você tem uma fibra com um núcleo com um diâmetro bem menor, olha o diâmetro aqui, bem menor, ela é uma fibra monomodo. Quando o diâmetro é maior da fibra, do núcleo da fibra, você tem multimodo. E aí você pensa, por que o nome monomodo e multimodo? Monomodo é porque como o núcleo tem um diâmetro muito pequeno, aqui só passa um feixe de luz, ó. Só um feixe por vez. Então o dado aqui, ó, foi disparado por dentro da fibra monomodo, um feixe, certo? Então você tem aqui um feixe só de luz. Um feixe de luz. Por isso que é chamado de monomodo. Multimodo é por causa disso aqui, ó. Vai entrar um feixe de luz aqui, né? Um vai ricocheteando aqui a parede da fibra. E aí você sabe que como está aberto aqui, né? Pode entrar outro feixe de luz aqui também. E pode entrar outro feixe de luz. Por isso que é multimodo, porque devido ao diâmetro ser maior, você tem aí a entrada de vários feixes de luz. E aí você pensa, vários feixes. Aí você pensa, e qual é a vantagem, professor, de um ou do outro? Veja, o peguinha da prova é exatamente esse. O cara pensa, pô, se entra vários feixes de luz ao mesmo tempo, a multimodo é uma fibra mais rápida do que a monomodo. E na verdade é o contrário. Como aqui eu tenho muitos feixes de luz ricocheteando a fibra, pode ser que ele não consiga encontrar lá a saída, né? Então eu posso ter problemas aqui, ó. Se eu posso ter problema, acaba que esse cabo ele é mais lento. Ele é mais lento e também ele pega uma menor distância. O cabo monomodo, devido a ser só um feixe de luz e não tem esse ricocheteamento na parede, ele vai direto. Então aqui é um cabo de rede mais rápido e com maior distância, tá? Com maior distância. Eu costumo falar para o aluno, é só lembrar, por exemplo, desses filmes que a gente assistia, né? O filme Exterminador do Futuro, né? Que chegava o Exterminador do Futuro com a 12 com aquele cano mais largo, né? Quando você dá um tiro com a 12, os tiros faz assim, ó. Tanto que quando pega na pessoa lá no Exterminador do Futuro, fica uma bola assim, né? Porque faz assim, ó. E aí você pergunta, será que um tiro de 12 que faz assim, que tem um cano mais grosso, diâmetro mais grosso, é mais rápido do que um tiro de AR-15, que tem lá um caninho bem fininho, com a bala que vai de uma vez só assim? Aí você vai falar, claro que não, exatamente, por causa do tipo de
né, de forma que ele está usando ali para disparar aquela bala ali de fogo, né? Então, o AR-15 é muito mais rápido, muito mais longo do que uma 12 que vai fazer assim, né? Então, aqui você pode lembrar da mesma forma. E aqui eu coloquei até um dado, ó, 300 metros para fibra multimodo, ó, e aqui 80 quilômetros para fibra monomodo, tá vendo? Beleza? E aí você tem aí uma média de velocidade, tá aqui, de 10 gigabits por segundo, já tá muito mais do que isso, tá? Aqui é porque já é um pouco mais antigo. Só para você saber o que é essa velocidade, 10 gigabits por segundo, quer dizer 10 bilhões de bits por segundo. 10 bilhões de bits transferidos por segundo. Realmente é uma velocidade muito alta, mas já passou disso aí, tá? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso, que são as transmissões, as velocidades das transmissões. Por enquanto, eu quero só mostrar os cabos aqui para vocês. E aí você vai ver aqui, ó, nessa imagem, que as redes do mundo inteiro estão conectadas por cabo de fibra ótica, né? Então você vê cabo de fibra ótica conectando as redes do mundo inteiro, né? A internet, por exemplo, ela é formada muito mais por cabos de fibra ótica do que conexões via satélite, né? Hoje uns 80 e poucos por cento das redes formadas pela internet são formadas através de fibra ótica, tá? E aí você fala, professor, então você está dizendo que sai um cabo de fibra ótica daqui de Brasília para outro estado, de Brasília para outro país, passando pelo mar? Sim, aí está o mapa, certo? Conectando são as fibras que passam por dentro do mar, fibras marítimas, como você está vendo aí, ó. Beleza? Fibras submarinas, marítimas. Essas fibras passam aí conectando os continentes, né? Isso aqui, ó, é mordida, ó. Protetor contra mordida de tubarão, esse aqui, ó. Tubarão aqui, ó, passando. Isso aqui é tudo protetor de mordida de tubarão, contra mordida de tubarão, porque o tubarão, ele acaba vendo alguns peixes enroscados aí, ele quer pegar o peixe, acaba quebrando a fibra e dá maior prejuízo, né? Então aqui eu coloquei as vantagens de se utilizar a fibra ótica. Ó, interferência eletromagnética não ocorre no tráfego de luz, então ele é imune a ruídos, comunicação mais rápidas, né? Porque não é necessário fazer retransmissão, já que não tem interferência. O sinal sofre menos efeito de atenuação, né? Cabo de fibra ótica mais longo do que cabos convencionais, tá? Então tem menos atenuação de sinal, menos o sinal fica fraco. Então são vantagens da fibra ótica, mas lembrando que a fibra ótica é muito cara, tá? Não é um tipo de cabo barato, não. Por exemplo, se você for montar uma rede em casa, é melhor usar cabo de par trançado, porque cabo de fibra ótica é muito caro. E o cabo de par trançado, ele vai ter um desempenho muito parecido com o cabo de fibra ótica dentro da sua casa. Então, o custo-benefício do par trançado é melhor. Agora, se você vai montar uma rede que passa de 100 metros, aí esses cabos de par trançado, eles já podem dar problema. Aí é melhor você optar por um cabo de fibra ótica. Então, redes de maiores distâncias, cabo de fibra ótica. Ou dependendo do tipo de projeto. Redes locais, cabo de par trançado, certo? Aqui eu também coloquei a velocidade das redes Ethernet. Mas fala, o que é Ethernet? Quando falar rede Ethernet é rede com cabeamento, tá? É um dos padrões de rede de cabeamento, que é o padrão que naturalmente cai na nossa prova. Então falou rede Wi-Fi, do mesmo jeito que você fala, rede Wi-Fi é rede sem fio, rede Ethernet é rede com cabeamento. E as redes com cabeamento, como é que eu monto? Eu tenho que ter lá os computadores, ó. O mais comum é esse tipo de rede aqui, ó. Eu tenho os computadores. Quero montar uma rede com esses computadores. Cada um tem que ter uma placa de rede, né? Então todos eles têm que ter uma placa de rede. Aí eu vou puxar o cabo de rede de cada um deles aqui e conectar em um ponto central aqui que a gente vai chamar de switch, né? A gente vai conectar no switch esses cabos. Pronto, esses computadores estão em um padrão Ethernet, um padrão com cabeamento. E aí, dependendo do tipo de placa de rede que você compra, dependendo do tipo de cabo que você compra, você está em uma rede Ethernet, puramente falando, mas também pode estar em uma rede Fast Ethernet
ou uma rede Gigabit Ethernet. Ethernet é a rede de 10 megabits por segundo de velocidade. Uma Fast Ethernet é 100 megabits por segundo. E uma Gigabit Ethernet é 1000 megabits por segundo. Megabytes não, megabits, que é igual a 1 gigabit por segundo. Tá? Então, só para você entender. Antigamente, as nossas redes eram puramente Ethernet. A gente comprava uma placa de rede, essa placa de rede só tinha capacidade de, no máximo, 10 megabits por segundo. Aí comprava um cabo que fosse compatível, porque existem as categorias dos cabos para você ter essa velocidade. Então, tem que ter o cabo certo e tem que ter a placa de rede que transmita nessa velocidade, porque é a placa de rede que transmite pelo cabo, né? Certo? Então, tem que ter os dois equipamentos dentro dessa característica. E só para lembrar, você tem que lembrar aqui que quando falar megabits, você vai lembrar de milhão, tá? E quando falar gigabit, você vai lembrar de bilhão, mega milhão, gigabilhão. Então aqui nós estamos falando de milhões de bits e aqui nós estamos falando bilhões de bits, tá? Então você tem aqui uma rede que começou assim, 10 megabits por segundo, né? Nós tivemos uma evolução com o tempo, os cabeamentos só suportavam isso. Depois veio uma rede Fast Ethernet, que o cabeamento suporta mais, a placa de rede também evoluiu, né? Porque a placa de rede que transmite, e Gigabit Ethernet já é uma evolução, e isso vai evoluindo com o tempo também. Aqui estamos falando de 1 gigabit por segundo, ou seja, 1 bilhão de bits por segundo, que é equivalente a 1000 milhões, né? E aqui eu coloquei a relação dos cabos, ó. Par trançado, nós temos categoria 1 e 2, que são cabos para telefonia. Tem que lembrar, tá? Cabo de categoria 1 e 2 são para telefonia, não são para redes locais. Agora, a partir da categoria 3, aí é para rede local. Ó. A partir da categoria 3, são cabeamentos de rede, ó. Já tem categoria 8, tá? Aqui eu coloquei as mais importantes. E aí, o que pode cair aqui? Costuma cair, gente, assim, o cabo de par trançado, categoria tal. E qual é a categoria que você tem que lembrar? 1 e 2, que é só telefonia. E aí você pode lembrar dessas categorias aqui, ó, as que estão realmente mais sendo utilizadas, ó, categoria 6 e 7. A 6 até está sendo pouco utilizada, o 7 é a categoria que está sendo mais utilizada, lembrando que já tem categoria 8. E aí, ó, quero ler aqui com vocês algumas informações. Ó, o cabo de categoria 3, ó, olha a informação que tem aqui, ó, 10 base T. O que seria esse 10 base T se cair na prova? 10 quer dizer 10 megabits por segundo. Então, esse cabo que nós estamos vendo ali de categoria 3, ó, 10 base T, quer dizer que ele só pode montar em uma rede Ethernet. Ele não suporta, tá vendo? Tanto que é um cabo de categoria 3, é um cabo mais antigo, nem se utiliza mais esse cabo. E esse T quer dizer trançado, tá? Par trançado. Esse T vai ter em par trançados, beleza? Aqui você vai ver, ó, no cabo de categoria 4 é 10 base T também. Cabo de categoria 5 ele já pode ser montado em 100 base T, ou seja, em redes Fast Ethernet, né? Fast Ethernet é de 100 megabits por segundo. Essa aqui, ó, a categoria 6 que eu falei para vocês, ó, 1000 base T. Então ele já pode chegar em 1000 base T, quer dizer que ele pode chegar a 1000 megabits por segundo, ou seja, ele pode chegar à rede 1 gigabit, ele pode chegar nesse tipo de rede aqui, ó, Gigabit Ethernet. Tá? Então é o tipo de cabo, ó, esse cabo categoria 7 já chega a 10 gigabits por segundo, né? E as fibras óticas estão evoluindo cada vez mais com velocidades acima de 10 gigabits por segundo, tá? E aqui eu só quis colocar as categorias dos cabos para vocês e explicar quando cair isso aqui, o que significa, tá? Beleza? Então aqui matei mais um assunto importante, vamos fazer as questões antes de a gente finalizar esse vídeo. Ó. No padrão Ethernet, uma largura de banda de 10 gigabits por segundo corresponde a uma largura que permite a transmissão de até 10 bilhões de bits por segundo. Questão correta. Mega milhão, gigabilhão, beleza?
O cabo coaxial, meio físico de comunicação, é resistente à água e outras substâncias corrosivas, apresenta largura de banda muito maior que um par trançado. Largura de banda é a velocidade. Realiza conexões entre pontos a quilômetro de distância e é imune a ruídos elétricos. Veja, aqui não é coaxial, gente. Aqui ele está falando do cabo de fibra ótica. O cabo de fibra ótica, realmente, ele tem proteção, né, lá para ter resistência à água, tanto que ele é usado aí, né, para conectar oceanos, como eu falei para vocês, passa por baixo da água, por dentro do mar, né, e apresenta realmente uma largura de banda maior do que um par trançado, ele é mais rápido e ele é imune a ruídos elétricos também, porque ele tem um núcleo de vidro, então os dados são pulsos luminosos. Então, esse item está errado. O cabo de par trançado, coaxial e fibra ótica são os tipos mais populares de meio de transmissão não guiado. Eles são meio de transmissão guiado e não guiado como ele colocou. Guiado, porque guiado é com cabo. Não guiado é sem cabo. Os conectores do tipo padrão RJ45 são utilizados para conectar placa de rede aos cabos de rede local. Correto, né? Você vai ter aqui um computador, né? Imagine aqui que eu tenho um monitor nesse computador aqui, e aí você tem aqui um gabinete, e dentro do gabinete você tem uma placa-mãe aqui dentro, né, uma placa que conecta todos os componentes, né, aqui é o nosso gabinete. Aí vai ter uma placa-mãe que conecta todos os componentes, por isso que o nome dela é placa-mãe. Aí na placa-mãe vai ter uma placa aqui, ó, uma portinha lá fora, que é a nossa placa de rede, ó. E na placa de rede vai ter um lugar de colocar um conector aqui. Aí você vai puxar um cabo, ó, o cabo de par trançado, que teria um monte de fio assim, né? Você não vai botar, você não vai conectar os fios ali, né? Não vai fazer gambiarra. Você vai pegar e colocar um conector aqui. Esse conector é o RJ45, que vai conectar, ó, RJ45, que vai ser responsável por conectar o que ele falou, a placa de rede ao cabo de rede, o conector, certo? As fibras óticas multimodo, núcleo, diâmetro longo, muitos feixes de luz, né? Muitos feixes de luz, só para lembrar. Se diferem das monomodo por acarretarem propagação de raios de luz com diferentes ângulos de entrada, beleza? Dessa forma, alguns raios conseguem percorrer distâncias mais longas. Assim, fibras multimodo são utilizadas em enlaces com distâncias maiores que monomodo. Errado. Realmente, a propagação de luz são em diferentes ângulos, vários feixes, mas não percorre distância mais longa e nem mais rápido. Monomodo é mais rápido e mais longo por causa do seu diâmetro curto, tá? Para a propagação da luz. Então, finalizamos aqui mais um vídeo. Daqui a pouco a gente volta. Olá, vamos voltar, vamos falar agora dos meios de transmissão não guiados e nós vamos comentar cada um desses 3 tipos que eu separei aqui. Vamos começar pelo Bluetooth, que é um meio de comunicação sem fio, de pequeno alcance e baixo custo. Tanto que ele é utilizado para equipamentos mais portáteis ali, de celular para caixinha de som, né, de um celular para outro. E aí a gente tem uma comunicação feita por micro-ondas frequência de rádio, que é uma das coisas que costuma cair na prova. Você tem aqui um celular, o celular vai ter aí essa tecnologia Bluetooth para se comunicar com outros dispositivos. Imagine que eu tenho aqui uma caixinha de som daquelas que a gente utiliza, né, para tocar a música do nosso celular. Então esses 2 dispositivos estão se comunicando via micro-ondas frequência de rádio e o que você tem que saber é que esse tipo de comunicação ultrapassa barreiras, tá?
Porque muitas pessoas vão achar que o Bluetooth não ultrapassa barreiras, e ultrapassa sim barreiras, porque ele é uma comunicação por micro-ondas, frequência de rádio. A distância do Bluetooth, ela pode variar. O mais comum é que seja 10 metros, tá? 10 metros, que é classe 2, é o mais comum, mas já temos hoje comunicações classe 1 que podem chegar aí a 100 metros. Não é comum, mas 10 metros é o mais que a gente encontra aí nas tecnologias de dispositivos portáteis, tá bom? E quando falar assim na prova, gente, que Bluetooth é uma comunicação por infravermelho, a questão vai estar errada. Infravermelho é aquele tipo de comunicação sem fio que não ultrapassa barreiras, como por exemplo esse controle aqui para controlar o ar-condicionado. Se eu apertar aqui, ele faz a comunicação por infravermelho. Tem que estar no mesmo ângulo de visão, e se eu colocar a mão aqui na frente, esse controle não se comunica porque ele não ultrapassa barreiras. O Bluetooth ultrapassa barreiras, como por exemplo o uso de um teclado sem fio, você pode utilizar ali, mesmo que tenha alguma barreira, ele consegue se comunicar. Tudo bem? Então o Bluetooth é isso. Certo? E além disso, nós temos que saber que se cair na prova o termo Piconet, é uma rede formada por dispositivos Bluetooth. Nós vamos ter aqui dispositivos que utilizam essa tecnologia Bluetooth, né? Nós vamos ter aí até 8 dispositivos na Piconet, e um desses dispositivos ele vai ser chamado de mestre, porque é ele que vai ser o centro das comunicações, e os outros vão ser chamados de slave, tá? Então eu tenho 7 dispositivos slaves, ou seja, escravos, tá? Esses aqui são os dispositivos slaves, ou seja, os escravos, e eu vou ter um dispositivo que vai fazer toda essa comunicação entre esses dispositivos, que é o chamado dispositivo mestre. Então aqui eu vou ter 7 dispositivos escravos e um mestre formando uma rede chamada de Piconet, tudo bem? Eu não sei se vocês já viram, isso aqui é muito feito em praia, né? Praia, os caras colocam lá vários carros conectados por Bluetooth ou várias caixinhas de som conectadas por Bluetooth, formando uma rede chamada de Piconet, tudo bem? O dispositivo, né, os dispositivos móveis, como o celular, ele pode ter a conexão Bluetooth, mas ele também pode ter a conexão Wi-Fi. Não só dispositivos móveis, mas quando a gente tem uma rede local, a gente utiliza essa tecnologia Wi-Fi, porque a tecnologia Bluetooth ela é mais para pequeno alcance e rede de transmissão com uma transmissão mais baixa, quando digo taxa de transferências mais baixa, tanto que é considerado uma rede de baixo custo, né, a Bluetooth. Quando a gente fala de Wi-Fi, a gente tem uma rede mais de longa distância. Não vou dizer longa distância, né? Mas ela tem uma distância maior que o Bluetooth e ela opera com a taxa de transferência muito maior, sendo adequada para ambientes de redes locais. Então, dentro de uma empresa, eu não vou usar Bluetooth para formar uma rede em que todo mundo vai estar trabalhando ali, usando a mesma impressora, transferindo arquivos de um computador para o outro. Nós não vamos usar Bluetooth. A gente vai usar Wi-Fi. Nós vamos ter aqui os dispositivos, né? Os dispositivos que eu digo, os computadores. E aí eu vou ter um equipamento central chamado de Access Point, né? Vou chamar aqui ele de Access Point ou ponto de acesso, tá? Access Point ou ponto de acesso. E esse Access Point ou ponto de acesso, ele vai gerar uma frequência de rádio aqui, tá? Ele vai gerar uma frequência para que todos esses computadores estejam conectados a essa rede chamada de rede Wi-Fi. Então a rede Wi-Fi ela é mais utilizada, essa tecnologia é usada em redes de computadores locais, né? Aí é apropriada para isso, ela pode chegar aí a 100, 200, 300 metros, dependendo do equipamento, trabalha com ondas eletromagnéticas, ou seja, frequência de rádio, e o nome técnico do Wi-Fi é I3S 802.11. Então, toda vez que você vê esse nome técnico, né, que é um nome internacional, você tem que associar isso à rede Wi-Fi. É só lembrar aqui do 11 como as anteninhas, né? A anteninha aqui, ó, que lembra o ponto de acesso aqui. E aí você lembra desse I3E 802.11, que é o nome técnico. O I3S é um instituto, né, que padroniza equipamentos de comunicação, de eletricidade no mundo inteiro. E aí esse aqui é o padrão
do Wi-Fi, beleza? As diferentes variantes ou variáveis do padrão Wi-Fi podem ser A, B, G, N e AC, sendo desses aqui o AC de melhor desempenho, tá? Então isso aqui é a evolução da Wi-Fi segundo o desempenho de taxa de transferência e assim por diante. Então quando você vai comprar um equipamento, você vai ver, ó, né, deixa eu ver se eu coloquei uma foto aqui, ó. Isso aqui é uma foto do ponto de acesso, né? E quando você for comprar um ponto de acesso, ele vai dizer, ó, esse aqui é AC, tá vendo? Ó, ele está usando AC. Então, daqueles tipos de Wi-Fi lá, ó, o AC é que está sendo utilizado. Então, aqui são as várias tecnologias. Hoje, a AC é uma das mais utilizadas dentro do Wi-Fi, uma taxa de transferência muito boa, tudo bem? Então, quando falar de rede, ó, falou de rede pessoal, rede PAN, você vai associar essa rede PAN ao seguinte: se ele estiver falando que é uma PAN, uma rede PAN sem fio, uma rede pessoal sem fio, aí você vai colocar que o Bluetooth é a forma de comunicação mais utilizada, porque é uma rede pessoal. Quando você liga o seu celular em outro celular, um relógio no próprio celular também, é uma rede pessoal, né? Hoje as pessoas usam muito, né? Um reloginho ligado ao celular. E essa rede pessoal você vai usar Bluetooth. Agora, quando falar rede local, Bluetooth não é apropriado. Aí você vai usar o Wi-Fi aqui. E quando for uma rede metropolitana, aí a gente já não vai usar o Wi-Fi, porque o Wi-Fi, mesmo com bons equipamentos, ele chega aí a uns 300 metros, né? A gente está falando de uma rede de metropolitana, que conecta uma cidade a outra cidade, um bairro a outro bairro. E aí, nesse caso, nós vamos ter o WiMAX, que eu vou apresentar para vocês também daqui a pouco. O WiMAX é uma tecnologia de rede sem fio de longa distância, né? E aí nós temos a WAN, que é uma rede de um país para outro, de um estado para outro. Aqui a gente pode usar as comunicações via satélite. E também, gente, o Sebrasp gosta muito de colocar um W aqui na frente. Esse W aqui na frente representa exatamente o que a gente fez aqui, ó. É uma rede pessoal wireless, wireless PAN, wireless LAN, wireless MAN e wireless WAN. Ou seja, uma rede PAN wireless, uma rede PAN wireless sem fio. Uma rede LAN wireless sem fio, né? Quando falar wireless quer dizer sem fio, e quando tiver essa nomenclatura na prova, está dizendo qual é a tecnologia utilizada naquele ambiente. Quando ele diz só LAN, se na prova tiver lá LAN, não quer dizer qual é a tecnologia. Uma LAN pode ser com cabo ou pode ser sem cabo. Mas se ele coloca o W, ele já está dizendo que é uma LAN sem fio. E aí, claro, a tecnologia para uma rede local sem fio apropriada é o Wi-Fi, tá? Eu coloquei aqui outras coisas também que podem cair na prova. Quando você vai montar uma rede Wi-Fi, ela pode ser do tipo ad hoc, que quer dizer ponto a ponto, ou ela pode ser do modo infraestrutura. Qual é a diferença? O ponto a ponto, ó, não tem dispositivo central. E quando é infraestrutura, tem dispositivo central. E esse dispositivo central é o Access Point. Então, sempre que falar infraestrutura, ou seja, uma Wi-Fi por infraestrutura, tem o ponto de acesso, fazendo a conexão dos outros computadores. Quando é ad hoc é ponto a ponto, ou seja, esse computador está se comunicando com esse com esse, ó, eles estão comunicando sem ponto de acesso, sem ponto central. Eles estão comunicando uma placa de rede diretamente para outra. Tanto que para fazer isso, o normal da placa de rede Wi-Fi, o normal da placa de rede Wi-Fi é emitir um sinal para um ponto central, conectar ele na rede, para o Access Point conectar ele na rede. Esse é o normal da placa de rede Wi-Fi. Mas se você quiser trabalhar como ad hoc, que é a placa de rede emitindo sinal e ao mesmo tempo recebendo sinal para se comunicar com outra placa de rede sem fio, aí você tem que mudar essas configurações no painel de controle do sistema operacional que você está usando, e aí você vai mudar lá para trabalhar como ad hoc. Aí a placa de rede vai trabalhar de forma diferente, tudo bem? Então, esses aqui são os dois modos que a gente utiliza no Wi-Fi, beleza? Isso aqui é um Access Point, só para você ter uma noção. E vamos aqui falar do WiMAX. Eu já falei do WiMAX para vocês, é só o conceito mesmo. Lembrar que o WiMAX é uma tecnologia de rede sem fio de longo alcance, tá? Você pode ter uma banda larga, de longo alcance, é bem apropriado para redes metropolitanas, né? Aqui eu até coloquei um desenho, ó.
de uma IMAX torre, é uma torre comunicando com outra torre aqui, ó, gerando, né, toda uma frequência nesse ambiente de uma torre para outra torre que pode ter uns 5 quilômetros, 10 quilômetros e assim por diante. Aí você vai aumentando a abrangência, né, de uma conexão sem fio, e aí a gente chama de WiMAX. E a comunicação via satélite, que é apropriada aí para redes de longo alcance, longa distância, como redes de um estado para outro, de um país para outro, que utiliza satélites que ficam na órbita da Terra fazendo essa comunicação, como nessa imagem aí mostrada para vocês, tá? Então aqui, agora a gente entende que existem várias tecnologias sem fio. Aqui eu apresentei para vocês as redes de tecnologia com meios de transmissão não guiados, aquelas mais comuns. Existem outras, mas essas aqui são as mais comuns. E questão que eu coloquei aqui para vocês, nós temos aqui, ó, uma rede Bluetooth, possui um alcance ilimitado, já está errado, é um alcance limitado, bem limitado, um pequeno alcance, que possibilita a conexão de computadores sem a utilização de fios. Beleza, conecta realmente dispositivos sem fio, mas não é um alcance ilimitado, errado a questão. Access Point é um dispositivo usado para a conexão de computadores em uma rede sem fio, correto? Pode ser chamado de Access Point ou até mesmo ponto de acesso, né? Ponto de acesso também pode ser chamado. O WiMAX é um padrão de comunicação sem fio utilizado em redes metropolitanas, correto também. A Piconet, que é uma rede, né, de Bluetooth, unidade básica de um sistema Bluetooth, consiste em um nó mestre e em escravos ativos situados próximo ao mestre. A distância máxima permitida entre um escravo e o mestre depende da potência dos seus transmissores, correto? Como eu disse para vocês, né, nós temos aí o Bluetooth classe 1, classe 2 e classe 3, que são as tecnologias utilizadas ali para fazer a transmissão via Bluetooth. Se o escrivão utilizou uma WLAN, que é uma LAN wireless, para acessar a internet, então conclui-se que o seu computador estava equipado com tecnologia Bluetooth. Se é uma LAN wireless, não é Bluetooth, seria WPAN. Aqui, tecnologia Wi-Fi, tudo bem? Então, finalizamos mais um vídeo sobre os meios de transmissão não guiados. Daqui a pouco a gente volta. Olá, vamos voltar, vamos falar agora de topologia e também componentes de rede. A topologia, gente, ela é o layout da rede. Como é que os computadores e os dispositivos que interligam esses computadores estão dispostos naquele ambiente? Fisicamente falando e logicamente falando, porque nem sempre a topologia está falando da organização física, mas sim de como os computadores trocam informações, as regras como eles trocam essas informações. Você vai entender melhor quando eu estiver falando aqui. Vamos começar falando pela topologia barramento. A topologia barramento ela tem esse desenho aqui, ó. Todos os computadores, todos os hosts da rede vão estar ligados a um barramento, a um cabo central e linear. Esse computador é conectado aqui, esse outro é conectado aqui, esse aqui é conectado, todos conectados ao barramento, a esse cabeamento central e linear, que no tempo era um cabo coaxial, tá? No tempo era usado aqui um cabo coaxial e todos os computadores eram conectados a esse cabo, tá? Beleza? Então, esse desenho que você está vendo aqui é da topologia barramento. Primeira coisa, você tem que lembrar desse cabo central e linear, que é o cabo mais importante dessa rede. Tanto que se esse cabo central e linear der algum problema, essa rede totalmente para, tá? As estações, ou seja, os computadores compartilham o mesmo cabo. Então, vamos supor que esse computador aqui, ele quer falar com o computador, vamos lá, computador 8.
ele vai mandar a informação, essa informação vai passar pelo cabo, que vai enviar para todos os computadores da rede. Esses computadores têm placa de rede que vai avaliar o endereço e vai ver que não é para ele, vai descartar. E esse computador 8 vai ver a placa de rede, vai ver e vai falar, opa, é para mim mesmo, eu vou pegar essa informação. Então a informação, ela sempre passa pelo cabo central e é enviado para todos, que é o que a gente chama de difusão. É uma rede por difusão, porque envia para todos. E aí a placa de rede tem a inteligência de olhar e falar que não é para ela e descartar aquela informação. Tá? Uma característica da topologia barramento é que se um nó cair, a rede inteira cai. Tudo bem? Se um cabo, por exemplo, aqui romper, a rede toda para de funcionar, tá? E se o cabo coaxial aqui também falhar, né, esse cabo central e linear, também essa rede toda para, beleza? Então a topologia é muito antiga, foi utilizada em redes locais, mas há muito tempo atrás. Hoje não se utiliza mais barramento em redes locais, tudo bem? Nós temos a topologia anel, que no tempo era a concorrente, né, era de uma fabricante que usava esse tipo de topologia para concorrer com barramento. A topologia anel, ela tinha esse desenho aqui, ó. Por isso que o nome dela é anel, ó. Todos os computadores eram interligados entre eles, não existindo ponto central. Na barramento nós temos o ponto central aqui, que é o cabeamento central e linear. Aqui a gente não tem. Os computadores se comunicam entre eles, ó, estão interligados entre eles. Sai um cabo do computador 1, já vai para o computador 2, ó, e do 2 já vai para o 3. Então os cabos interligam os próprios computadores, não existindo um ponto central. Tá? Formando um laço fechado, é semelhante a barramento. Se um nó cair, a rede inteira cai, como o barramento também faz isso. Se romper um cabo aqui, a rede toda para. É mais eficiente e mais cara, tá? É uma estrutura mais cara, porém mais eficiente do que a topologia barramento, porque a topologia barramento envia para todos, né? E como ela envia para todos, a rede acaba ficando um pouco lenta. Aqui não tem o envio para todos, é envio direto para aquele computador. Professor, como é que era a comunicação nessa topologia anel? Era assim, ó. Se o computador 1 quisesse falar com o 3, ó, enviava para o 2, o 2 enviava para o 3, aí o 3 tinha que avisar para o 1 que já chegou, ó. Envia para o 4, que havia, e envia para o 1 para dizer que já enviou essa informação. Por isso que se um cabo romper, a rede toda para, porque passa a informação por todos esses computadores para atingir o seu destino, tá? E o que eu estava falando de a regra, o desenho representa a regra, porque uma vez um aluno falou, professor, então para montar essa rede, anel, eu tenho que montar ela assim, em círculo, né? Aí eu fui e falei, não... O desenho do anel é para representar que a informação sai de um computador, entrega e volta para dizer que já chegou. Por isso que é um desenho do anel, porque sai e volta para o ponto de origem para dizer que já chegou. É um anel, por causa do desenho da regra de comunicação, não pelo fato de ter que montar assim de forma redonda, tá? É só para você entender. Tanto que quando você vai montar ela no ambiente, você vai montar assim, né? Você deixa os computadores lá nos lugares, semelhante ao barramento, ó, e interliga esses computadores assim, um diretamente no outro, tá? O desenho do anel ali é só para representação de que a informação sai da origem, vai para o destino e depois volta. Por isso que tem um desenho do anel, beleza? Por isso que eu falei que é muito mais regra de como os computadores, dispositivos ali estão se comunicando, do que fisicamente montado mesmo dentro da rede. A topologia estrela, ela é a mais usada em rede local atualmente, aquelas lá ficaram para trás, e na topologia estrela você tem um dispositivo central. Não é mais um cabo, né, mas é um dispositivo que interliga os computadores nessa rede. Quando surge a topologia estrela, começa a se utilizar também o cabo de par trançado, que é aquele cabo que a gente viu, que é fácil de trocar, fácil de fazer, de montar a rede com ele, é muito fácil a manutenção, montar a rede com ele. O cabo de par trançado começa a ser utilizado aqui, encaixado nesse ponto central aqui, que a gente chama de nó central, né? Nós temos aqui um nó, outro nó, outro nó. Os dispositivos e computadores são nós, e esse aqui é o nó central da nossa rede, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, que é um hub antigo ou um switch, né, que é o mais comum hoje.
tá? O ponto fraco dessa rede é o equipamento central. Se o nó central parar de funcionar, a rede para. Mas se um cabo aqui romper, ó, gente, se esse cabo aqui romper, não tem problema. A rede continua funcionando, a gente vai lá e troca esse cabo de par trançado e a rede continua seu funcionamento normalmente. Ou seja, ela tem um ponto fraco só o nó central. Se romper outros cabos, como as outras topologias paravam, essa aqui não para, porque já é uma evolução muito boa de topologias de rede. Então as estações são independentes conectadas a um equipamento central, tudo bem? Esse equipamento central, como eu falei para vocês, daqui a pouco a gente vai conhecer. Vamos falar agora da topologia malha. A topologia malha, ela tem um desenho assim, ó. E essa topologia malha, ela parece muito com a topologia anel, ó. Você vai ver que os cabos são diretos, ó. Isso aqui é a topologia anel que vocês aprenderam, ó. Essa aqui é a topologia anel. Só que eu desenhei de uma forma diferente. Qual é o problema da topologia anel? Se romper um cabo, a rede para. Então o que eles fizeram? Vamos colocar mais cabos, mais caminhos. E aí, se romper esse cabo aqui, ó, a informação pode ir por outro caminho. A informação tem várias rotas para chegar no seu destino. Se romper esse cabo aqui, ó, e esse computador aqui quiser falar com esse aqui, ele não vai falar por aquele cabo, vai falar por esse outro caminho. Então, a topologia malha, ela é tolerante à falha. Se romper um cabo, ela não para porque ela tem vários caminhos. Só que esses vários caminhos são vários cabos. Então essa é uma rede mais cara, mais complexa, precisa de um dispositivo chamado de roteador, porque o roteador que determina a melhor rota, como existem vários caminhos, porque aqui eu estou fazendo com 4 computadores, mas imagine com 1000 computadores quantos caminhos vamos ter. Então os roteadores, eles são essenciais para topologias malha para dizer para qual lugar é melhor enviar a informação, qual é o melhor caminho a seguir. Tá? Então, o roteador ele é muito utilizado quando se tem a topologia malha. A topologia malha ela é muito utilizada em redes metropolitanas e redes WANs, né? Porque são redes de longa distância que pode ter essa estrutura aqui. Como, por exemplo, a internet. A internet ela é estruturada numa topologia malha. São vários roteadores espalhados na internet, mandando essas informações para o melhor lugar através dos seus roteadores, tudo bem? Padrões de rede, gente. Padrões de rede, a gente já falou um pouco sobre isso, mas aqui agora eu quero dar a nomenclatura mesmo. Falou na prova rede Ethernet, quer dizer rede com cabo, tá? Uma rede Ethernet, ela vai ter lá um ponto central, né, um nó central. Esse nó central, eu já vou colocar aqui, ele pode ser um hub, que é mais antigo, ou um switch, daqui a pouco eu vou falar a diferença deles. E essa rede Ethernet, que utiliza cabo, vai ter que ter uma placa de rede em cada computador, né? Cada computador tem uma placa de rede, né? E nós vamos ter aqui cabos, que pode ser cabo coaxial, cabo de fibra ótica, ou cabo de par trançado, que é o mais comum. Então, rede Ethernet é rede com cabo e ela é representada assim, ó, no padrão internacional I3E802.3, tá? Ponto 3. O Wi-Fi, como eu falei para vocês, não usa cabo, tem o Access Point, né? O Access Point é o ponto central dessa rede, a comunicação é por frequência de rádio, micro-ondas, enfim, e a rede Wi-Fi, ela pode ser chamada de I3S 802.11, lembrando que o 11 lembra as anteninhas e esse 3 virado ao contrário lembra a palavra Ethernet, porque a gente sabe que é uma decoreba, mas dá para pegar essas dicas e levar para a prova. Lembrando, viu, gente, que quando a gente fala de placa de rede, existe placa de rede Ethernet e placa de rede Wi-Fi, ó. Se eu chegar para comprar uma placa de rede Ethernet, ela tem que ter o lugar de colocar o cabo aqui, ó. Tá vendo que tem o lugar do conector RJ45 aqui? E se ela for sem fio, ela não vai ter o lugar de colocar o cabo, beleza? Hub e switch são equipamentos centrais de uma rede Ethernet. A diferença é que o hub é bem antigo e ele foi trocado ao longo do tempo. Por quê? Porque o hub, quando ele é usado em uma rede, gente, olha como é que ele trabalha. Imagine que aqui é o hub. O hub, ele não consegue ler as informações. Então, o computador 1 quer enviar informação, por exemplo, para o computador 4.
A informação ela é dividida em pedaços, esses pedaços nós vamos chamar de quadros, tá? E cada quadro é endereçado para a placa de rede do computador de destino. Só que o hub é tão burro que ele não lê os quadros. O hub é tão burro que ele não lê os quadros. Então, quando ele recebe, ele trata tudo como energia e acaba enviando para todos. Aí, quando chega para o computador 2, a placa de rede é inteligente, ela abre o quadro e fala, esse endereço não é meu. Aí ela vai lá e descarta. Ela vem aqui e descarta a informação, não é para mim. O computador 3 faz a mesma coisa, descarta. Aí o computador 4, a placa de rede olha e fala, é para mim. Mas o hub, ele é problemático, porque ele trabalha sempre enviando para todos. Broadcast é a difusão. A difusão é enviar para todos, Isso deixa a rede lenta, causa um enorme tráfego de dados, pode ter colisão dos quadros, né, e tem que ter repetição, exatamente causando lentidão. O hub é isso, ele não lê os quadros. Eu costumo falar para o aluno lembrar que o hub é burro, beleza? O switch já é um equipamento inteligente. Aqui, se eu for ter um switch fazendo a função de nó central, esse computador vai enviar esses quadros, vai chegar no switch, o switch vai abrir o quadro, vai ler o endereço de destino e vai enviar para a placa de rede diretamente, sem praticar broadcast desnecessário. Tá? Ele só pratica broadcast se precisar. Se precisar enviar a informação para todo mundo, ele envia para todo mundo. Mas se não precisar, ele não pratica broadcast desnecessário. Ele lê os quadros, ele é um equipamento inteligente. O outro é burro, esse aqui é inteligente, porque ele lê os quadros enviando direto essa informação. Então a rede fica muito mais rápida quando eu utilizo um switch. Access Point, já falei para vocês, pode ser chamada de ponto de acesso. É o equipamento, é o nó central de uma rede Wi-Fi. E aqui eu coloquei também para a gente diferenciar endereço MAC de endereço IP. Quando falar endereço MAC é o endereço físico da placa de rede, tá? Todo computador que quer se conectar em rede tem uma placa de rede. Então esse computador aqui tem uma placa de rede lá, que é o lugar que eu vou colocar o cabo de rede aqui, certo? Essa placa de rede já vem gravada de fábrica o endereço MAC nela. É um endereço físico, vem gravado de fábrica. E por que é físico? Porque vem gravado de fábrica e não pode modificar. É como se fosse um chassi do carro, que vem gravado e ninguém pode modificar. Ele vem gravado em uma memória ROM, que quem já estudou isso é uma memória somente leitura. Pode ler, mas não pode apagar o conteúdo, né? Não pode escrever nada, não pode mudar, não pode alterar. Esse é o endereço MAC, por isso que ele vem gravado em memória ROM, tá? E o endereço MAC é formado dessa maneira, por 48 bits, representado em hexadecimal. Hexadecimal é quando você mistura letras com números, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí começa A, B, C, D, E, F, vai até a letra F. Hexadecimal é assim, ó, do 0 até a letra F. Porque a gente está acostumado a usar números decimais, né? Que vai do 0 até o 9. E o hexadecimal são 16 algarismos, ou seja, do 0 até o F, misturando números com letras. E aqui você tem, ó, os 3 primeiros números hexadecimais é o código do fabricante. E os 3 últimos é o número do produto. Isso é para você entender que cada placa de rede tem um endereço MAC diferente do outro. Então nunca vai ter uma placa de rede com o mesmo endereço MAC. E esse controle é feito assim, porque os 3 primeiros números é do fabricante e os 3 últimos é do produto. É uma regra para que cada placa de rede tenha um endereço único, um endereço que não pode ser modificado e que também não pode ser repetido. Por isso que tem esse controle. Aí você fala, professor, mas o que ele quer dizer com 48 bits? É porque quando você transforma esses números aqui, ó, em binário, né? Se você transformar esses números aqui em binário, você tem 6 números, ó, que são 6 bytes. Cada número desse aqui, ó, é 1 byte. E 6 vezes 8, né? 6 vezes 8, porque cada byte tem 8 bits, vira 48 bits. Se você transformar esses números aqui em bits, vão ficar 48 zeros e uns assim, ó, um do lado do outro, 48 zeros e uns, ou seja, um número de 48 bits é isso. Quando você transforma ele todinho
ele vira um número de 48 zeros e uns, tá? Então tem que lembrar dessa estrutura do endereço MAC, isso cai na prova. E o endereço IP, ele já não é um endereço físico, ele é um endereço lógico, ou seja, ele é um endereço também da máquina. O nosso computador ele vai ter o endereço MAC, que é o endereço da placa de rede dele, que já vem gravado, mas a gente quando vai configurar uma rede, quando eu vou ligar 2 computadores, por exemplo, em uma rede, 3 computadores em uma rede, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou ligar eles no switch, né? Aqui é o switch. Vou ligar eles no switch. E esse switch aqui, ó, esse switch que está interligando todos aqui, eles entendem, esse switch entende, ele entende todos os endereços MACs que estão configurados nessa rede. Porém, quando a gente vai configurar uma rede que vai ter acesso à internet e tudo mais, a gente costuma configurar a rede com endereço IP. E o endereço IP ele não vem gravado de fábrica. A gente abre o painel de controle do sistema operacional e digita o endereço IP para aquele computador. A gente vem aqui, digita o endereço IP para esse computador, digita o endereço IP para esse computador e digita o endereço IP para esse computador para eles participarem da mesma rede, tá? A gente digita o endereço IP. Por que que não vem gravado de fábrica? Porque o endereço IP é lógico, ele é para isso mesmo, para você digitar lá, configurar o endereço IP. O endereço MAC você não configura, ele já vem gravado de fábrica, ele é físico. Agora o IP é lógico. Então o que que eu quero que você lembre? Que o seu computador, quando ele está conectado na rede, ele tem endereço MAC. Depois nós vamos aprofundar um pouco nisso. Ele tem endereço MAC, que é o endereço da placa de rede físico, mas ele também tem um endereço IP, que é o endereço que foi configurado nele, foi digitado manualmente. Eu costumo até fazer uma analogia, né? O chassi do carro é como se fosse o endereço MAC, é físico, não pode alterar. E a placa do carro é como se fosse o endereço lógico, ou seja, a placa do carro pode modificar, você pode comprar uma outra placa, colocar lá, claro, com todo o trâmite aí do Detran do teu estado, tá? O endereço IP, ele passou por 2 versões, temos o IPv4 e o IPv6, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, mas nós temos duas versões de endereço IP, que é IPv4 e IPv6, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Roteador, ele é um equipamento para interligar redes, tá? Não confunda, se você quiser ligar computadores para formar uma rede só, eu quero formar uma rede, eu uso um switch. Aqui o switch, ele é um equipamento para interligar computadores para formar uma rede. Quando eu quero ligar 2 redes que naturalmente estão geograficamente, isso não é uma regra, poderia também estar próximo, mais próximo, mas quando eu quero interligar redes geograficamente distantes, ó, eu tenho 2 redes aqui, imagine que aqui é uma rede em São Paulo e aqui é uma rede no DF. Eu quero interligar essas duas, eu conecto essa aqui no roteador dela, que nós vamos ter um roteador, aqui nós vamos ter um outro roteador, e esses 2 roteadores vão se comunicar através, por exemplo, de uma telefonia, ou a partir de uma conexão com a internet, e aí o roteador serve para isso, para interligar redes. Ele não serve para ligar computadores em uma rede, ele serve para ligar várias redes através de comunicação por telefonia, né, por essas empresas de telecomunicação, telefonia ficou estranho, né? Empresas de telecomunicação, internet, enfim. Roteador serve para isso. Aqui está a configuração do roteador, né? Eu vou mostrar como é que funciona isso, mas eu quero já responder algumas questões que a gente consegue responder. Eu vou fazer o seguinte, o próximo vídeo a gente usa para responder as questões, tá? Para não ficar muito grande os vídeos aqui para vocês. Daqui a pouco a gente volta. Olá, voltamos. Vamos continuar, galera. Vamos aqui para a tela. Nós paramos em roteadores. Eu já ia para as questões, mas vamos terminar aqui de dar alguns detalhes e depois a gente resolve as questões que estão separadas. Vamos lá, galera. O que eu falei foi o seguinte, que o roteador, ele é o equipamento que vai ligar redes diferentes e ele é diferente do switch. Nas próximas aulas a gente também vai detalhar mais essas informações. Mas eu queria desenhar aqui para a gente entender um pouquinho melhor
sobre isso. Então, nós vamos ter aqui computadores, vamos imaginar que esses aqui são computadores da minha rede privada, a rede de uma organização, e a gente aprendeu que nós vamos interligar esses computadores através de um switch para formar nossa rede de computadores. Então, vou desenhar só 3 aqui para a gente exemplificar. Então, esses 3 computadores, nós vamos puxar um cabo de par trançado de cada um deles e nós vamos conectar esses cabos em um switch. Switch vai ser o equipamento que vai interligar esses computadores aqui. Nós vamos conectar aqui através do conector RJ45. O switch tem várias portas, tá? Aqui eu só desenhei só para a gente ter uma noção mesmo, tá? Então tá aí o nosso switch conectando esses computadores. Então aqui eu tenho o switch. O switch, gente, ele tem uma tabela com os endereços MAC, ou seja, com os endereços físicos de cada computador, tá? Então, cada computador, esse switch ele vai ter uma tabela indicando o endereço MAC, que é o endereço de placa de rede de cada computador desse. Por quê? Porque quando um computador for se comunicar com o outro, a informação vai chegar para o switch, o switch vai ver qual é a porta aqui dele, ó, a porta vai estar relacionado ao endereço MAC daquele computador lá. Então imagine que esteja relacionado com esse endereço MAC do outro computador. Então o switch, ele sabe em qual porta está qual computador, tá? E qual o endereço MAC de sua placa de rede correspondente, tá? A porta 2 vai ter outro endereço diferente, que a gente sabe que os computadores têm endereço MAC diferentes. Cada fabricante também tem seu endereço diferente para cada placa de rede, sendo que os 3 números iniciais é a representação do fabricante. Então imagine que a gente tivesse uma placa de o mesmo fabricante aqui, ó, os 3 números iniciais corresponderiam ao fabricante e os 3 últimos números ao dispositivo, a placa de rede. Aqui é o fabricante, aqui é o mesmo fabricante que a gente consegue identificar por causa dos 3 números iniciais, os 3 bytes iniciais, os 3 bytes iniciais. Nunca esqueça, 3 vezes 8, 24, né? 24 bits iniciais representam o fabricante. Tá? Então o nosso switch trabalha dessa maneira. Agora, gente, é o seguinte. Cada computador, além do endereço MAC, ele vai ter o endereço IP. Tá? Então, além do endereço MAC, o switch trabalha com o endereço MAC. Cada computador ele vai ter o endereço MAC, que é o endereço da placa de rede, e o endereço IP. Eu quero mostrar aqui para vocês endereços IPs, tá? Eu não vou ficar falando de endereço MAC aqui, que não é o mais importante para a nossa prova. Aqui eu já dei a minha dica para vocês. Ó, os 3 bytes iniciais representam o fabricante, os 3 bytes finais, ou seja, os 24 bits finais, representam a placa. E cada computador tem essa placa que tem o endereço MAC, que é o endereço físico, que já vem gravado de fábrica e não pode ser alterado. Mas eu quero focar aqui no endereço IP, porque cada computador também vai ter o seu endereço IP. Eu vou colocar uma faixa aqui de endereços IPs privados, depois vocês vão entender o que é isso, tá? Mas a gente já sabe o que é um endereço IP, que é o endereço lógico que vai ser configurado aqui. Cada computador vai ter a sua configuração aqui. Eu posso fazer essa configuração manualmente? Posso. No painel de controle do sistema operacional, a gente consegue configurar esse endereço IP. Ó, esses 3 números iniciais aqui do endereço IP indicam que eles fazem parte da mesma rede, tá? Essa aqui é uma rede de classe C
E quando a gente tem uma rede de classe C, os 3 dígitos iniciais representam a rede e o último dígito representa o host. Então aqui é uma rede de classe C. Professor, eu preciso me preocupar com isso agora? Agora não, depois eu vou explicar isso para vocês. Não precisa se preocupar e isso também não é tão importante para a nossa prova. Tá? Aqui eu só estou descrevendo que quando eu tenho uma rede de classe C, quer dizer que os 3 primeiros endereços do IP representam a rede. Se fosse classe B, eram os 2 primeiros. Se fosse classe A, era só o primeiro e os restantes, os números de computadores, tá? Então aqui eu estou dizendo que estou na mesma rede e que os computadores são diferentes, porque não pode ter o mesmo endereço IP, né? Que isso aqui que identificam eles, tá? E aí nós, claro, vamos ter um protocolo, depois a gente vai aprender isso, vai ter um protocolo que vai fazer essa associação de qual máquina de tal endereço físico está relacionado com o endereço IP. Vai ter também uma tabela desse protocolo que vai associar o endereço IP ao endereço MAC. Mas não precisa se preocupar com isso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o switch, ele não trabalha com endereço IP. O switch ele não entende endereço IP, ele entende endereço MAC. E é diferente, por exemplo, do roteador. O roteador entende endereço IP, tá? E não trabalha com endereço MAC. Isso é uma informação que costuma cair na prova. Roteador, que o objetivo dele é interligar redes, ele trabalha com endereço IP. Ele entende endereço IP, trabalha com endereço IP. Depois vocês vão entendendo melhor no decorrer das aulas, tá? Aqui a gente está engateando ainda. Endereço IP. Então ele entende endereço IP. Já o switch, você vai fazer essa anotação, switch, ele trabalha com o endereço MAC. Ele tem essa tabela que eu fiz aqui para ele fazer essa associação. Essa tabela você sabe para que é, né? Um quadro, que a informação é dividida em quadros. Esses quadros vão ter o endereço de origem e endereço de destino. Vai ter o endereço MAC de origem da placa e o endereço MAC de destino. Ou seja, o quadro é o pedaço da informação. Então imagine que esse computador aqui, ó, esse computador, ele vai enviar essa informação aqui, ó, para esse computador aqui de número, esse aqui é o computador 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Ele vai mandar para o computador de número 3. Esse quadro, essa informação ela é dividida em pedaços, né? Esses pedaços a gente chama de quadros. E cada quadro tem o endereço MAC de origem e o endereço MAC de destino. A gente já falou sobre isso. Então, quando esse quadro chega no switch, o switch olha a tabela, aí fala, o endereço MAC de origem está vindo desse computador que está na porta 1, e eu estou vendo aqui, que eu estou lendo o quadro, o switch é inteligente, ele lê o quadro, ele lê o frame, ó, quadro. Depois vocês vão entender a diferença entre quadro e pacote em outras aulas, tá? Quadro pode ser chamado também de frame. O quadro é o pedaço da informação. Aí quando o switch abre esse quadro, ele fala endereço de destino, endereço MAC tal. Aí ele olha na tabela e fala, o endereço MAC tal tá na porta 3. Aí ele envia direto, que é aquilo que eu falei, né? O switch envia direto, porque ele sabe para qual porta vai ser enviado, graças à sua tabela, que faz a relação do endereço MAC com o endereço IP. Beleza, a gente já falou sobre isso. Hoje, agora, né, na verdade, agora eu quero falar um pouco mais do endereço IP. Vamos lá, então minha rede está configurada, ó, 192.168.1.2 e assim por diante. Agora vamos supor, que eu ainda não vou fazer essa associação agora, mas vamos supor, eu vou tirar esses endereços MACs, que eu já expliquei o que eu queria, mas vamos supor que um computador dessa minha rede interna, dessa minha rede privada, precisa se comunicar com outro computador, tá? De outra rede, não mais dessa rede aqui. Então imagine que nós temos aqui a internet, né? A internet está aqui. E aqui tem uma outra pessoa e uma outra rede, né?
Ó, uma pessoa em uma outra rede, depois a gente vai ver como que funciona isso, não precisa se preocupar ainda. Uma pessoa em outra rede, que tem lá um endereço também, 192.168.1.12, sei lá. Uma outra pessoa em uma outra rede, que eu nem conheço, aqui eu só estou fazendo uma suposição, isso aqui é uma outra rede, tá? Imagine eu aqui, trabalhando aqui na rede do estúdio que eu estou gravando, e me comunicando com você, e você em uma outra rede, na rede da sua casa, é isso que eu estou falando. Então, como é que eu posso me conectar a essa outra rede? Eu ligo nesse switch, ó, eu ligo nesse switch o meu roteador. O roteador vai ligar essa rede, né, esse switch aqui, essa rede, na internet, nas estruturas da internet. Então o roteador aqui está servindo para quê? Para interligar redes. Tá? Ele está servindo para eu interligar a minha rede, a rede da outra pessoa lá, que também vai ter um roteador, né? Porque essa pessoa aqui também, para estar conectada à internet, ela também vai estar conectada a um roteador, né? E esse roteador, como eu falei, é um equipamento que não entende endereço MAC, ele trabalha com endereço IP, tá? E aí como é que vai ser essa configuração? É isso que é importante, porque quando a informação chegar aqui, ó, a informação sai aqui. Quando ela chegar aqui no switch, o switch vai ver que esse computador não está na rede dele. Ele não vai saber que ele vai olhar assim e falar, esse computador não é da minha rede não. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, tá enviando a informação para esse outro computador aqui que não é dessa rede. E aí o switch fala, eu não conheço esse computador, ele não está na minha tabela. Quando o switch verificar que esse computador não está na tabela dele, o que que ele vai fazer? Ele vai enviar a informação para o roteador. E o roteador, como ele é capaz de se comunicar com outras redes, ele vai pegar o endereço e vai falar, opa, pode deixar comigo, eu conheço esse endereço IP, ele é de um outro roteador e eu vou enviar a informação para ele. Os roteadores vão se comunicando, trocando informações entre eles até chegar no destinatário. São vários roteadores até chegar no destinatário, né? Mas o que eu quero que você entenda? Que dentro de uma rede de computadores, cada computador vai ter o endereço IP, tá? Essa relação do endereço IP com MAC, mais na frente eu vou fazer esse mesmo desenho para você lembrar, mas o que eu quero que você entenda é, quando uma informação é para ser enviada para um computador que não está na rede, o switch não entende, o switch vai olhar e vai falar, eu não conheço esse endereço, não faz parte da minha rede, e aí ele vai enviar para o roteador, quando não é da rede dele, quando não faz parte da relação de computadores dele, ele manda para o roteador. E o roteador é que se vira para encontrar de qual rede faz parte esse endereço. Certo? Tá entendendo como é que é, né? A informação, os pacotinhos vão chegar para o switch vai olhar e falar, não faz parte da minha rede, não está dentro da minha tabela, não conheço esse endereço. Vai enviar para o roteador. E quando enviar para o roteador vai falar, opa, pode deixar que eu me viro. E é aí que vem essa telinha aqui, ó. Todo computador vai estar configurado, né? Todo computador vai estar configurado aqui com o seu respectivo IP. E aí eu tenho que dizer o seguinte para o switch: quando o computador não estiver aqui, você vai enviar para o roteador. E aí como é que eu configuro isso? Para o switch saber. Quando não estiver aqui, eu tenho que enviar para o roteador. Eu tenho que enviar para o roteador. Porque o roteador também vai ter um endereço IP. Eu poderia, por exemplo, definir aqui que o roteador teria um endereço IP assim, ó, 192.168.1.1. Tá dentro da mesma rede, né, ó, tá dentro da mesma rede. Então eu posso definir que o roteador também vai ter um endereço. Então toda vez que o switch não encontrar, ele manda para esse endereço aqui do roteador, ó, esse endereço do roteador. E em qual lugar eu vou definir isso? Aqui, ó. Na hora dessa configuração aqui que eu vou definir, ó. O IP, eu coloco o IP aqui, ó. Aqui o IP, tá vendo? O IP da máquina, tá vendo? O IP da máquina é esse. Então, imagine essa máquina aqui, ó. Essa máquina, ixi, já apagou. Mas esse aqui é o endereço IP da máquina e esse aqui é o endereço IP do roteador, que é o que a gente chama de gateway, tá? Então, imagine o seguinte, todo computador eu vou configurar dessa maneira. O IP desse computador
e o IP do gateway, o IP do roteador, porque aí sim o switch vai ver a relação, vai ver que não está ali dentro dos endereços que ele relacionou, porque existe um protocolo para fazer esse relacionamento, tá? Eu não falei ainda do protocolo, mas já vou adiantar, o protocolo é o ARP. Tem o protocolo ARP e tem o protocolo RARP. Ele que vai fazer essa conversão de endereço MAC para IP, IP para MAC, e o switch não vai fazer nada disso. Mas o endereço MAC vai fazer isso, vai fazer a conversão. Porque quando for usar o IP, o switch não entende. Aí o ARP vai lá e converte e manda para o switch. E depois ele desconverte para mandar para o computador de novo, para o roteador. Então você vai ter essa conversão que depois nós vamos aprender. Não precisa se preocupar agora. Eu só quero que você entenda o seguinte: quando a informação chegar no switch, o switch não sabe que esse computador está na rede, ele vai mandar para o roteador, tá? E como é que ele sabe o endereço do roteador? Vai ter a conversão, né? Porque o roteador também tem endereço MAC, vai ter a conversão, e aqui ele vai fazer o uso desse endereço que tiver aqui, ó, no gateway padrão, certo? Esse é o endereço do roteador. Então, todo computador eu vou configurar com o endereço dele e vou configurar com o endereço do roteador, para ficar tudo configurado na minha rede, tudo bem? Então, aí era só para explicar para vocês como que funciona. E também já para você ficar ligado, porque depois a gente vai falar desses protocolos que eu coloquei na aula. Ao receber um frame, ou seja, um quadro, um pedaço da informação em broadcast, ou seja, em difusão, em uma de suas portas, um switch o transmite em todas as suas portas. Galera, eu lembro dessa questão, é uma questão que traz um peguinha, né? Então imagine aqui, ó, 4 computadores, cada um conectado a uma porta do switch. Então aqui tem uma porta, outra porta do switch, outra porta do switch, outra porta do switch. Certo? A gente aprendeu o seguinte, que quando uma informação é enviada, né, pro switch, para uma porta do switch, o switch lê o quadro e envia direto para aquele que vai receber o quadro, certo? Não praticando broadcast desnecessário, porque o hub, ele sempre trabalha em broadcast, sempre trabalha enviando para todos, que é o que a gente aprendeu. Só que aqui ele não fala que o switch, ó, ele não fala aqui, só para você entender, ele não fala que o frame é para um computador, ó. Ao receber um frame em broadcast, ou seja, tá chegando para enviar para todos mesmo. Ou seja, tem como eu mandar um comando para o switch falando assim, ó, manda para todo mundo. Imagine, por exemplo, eu queira dar um aviso para todos os computadores da rede, eu emito o aviso e falo para o switch, ó, envia no endereço de broadcast. Existe o endereço de broadcast da rede, que é o endereço que envia para todos. Então eu posso mandar um comando para o switch em broadcast, é isso que ele está falando, ó. Ao receber um frame em broadcast, quando chega aqui, ó, para ele, ó, um monte de quadro, né? Chega os quadros aqui separados. Quando chega pro switch, ele analisa e vê que é um frame em broadcast, ou seja, um frame que é para ele enviar para todos. É isso que ele está falando. Aí ele fala, em uma de suas portas, o switch o transmite em todas as suas portas. Aí o que você deve estar pensando? Ah, falar, então tá certo, né, professor? Porque se ele está recebendo em broadcast é porque ele tem que enviar para todos mesmo. Só que aí era outro peguinha, ó, transmite em todas as suas portas, e não são todas as suas portas. Por exemplo, a porta que está recebendo aqui o pacote em broadcast, ele não envia para todos. Ele não envia para essa porta, ele envia para as outras portas, mas não para essa. Então foi um peguinha sacana da banca, tá? O switch não transmite para todas as portas, ele transmite para as outras portas. Para a porta que ele está recebendo o frame, ele não transmite. Então foi um peguinha da banca, questão errada. Mas o que vocês entenderam aqui dessa questão, que eu quero que você lembre? Primeiro, o switch, ele não pratica broadcasts desnecessários. Ele não trabalha só em difusão, só enviando para todos. Ele não trabalha dessa maneira. Não trabalha, não esquece disso. Beleza? Quem trabalha com difusão, enviando para todos, é o hub.
tá? Agora, se a gente envia um frame em broadcast, se a gente envia um pacote pedindo assim, switch, envia para todos, para o endereço de broadcast, que é para enviar para todos, o switch, ele vai enviar para todos, exceto para a porta que ele está recebendo o pacote, tá? Então aqui ele, enviaria para essa porta, para essa e para essa aqui não, por isso ele considerou errado. O IPv6 é um endereçamento de IPS que utiliza 32 bits. IPv6, gente, não são 32 bits, são 128 bits, a gente viu. Quem é de 32 é o IPv4. A arquitetura de rede Ethernet, que é com cabeamento, definida pelo padrão I3S 802.3, tá certo? É só virar, I3S 802.3. Aí você vira o 3, para lembrar do Ethernet. É geralmente montado em barramento, pode realmente ser barramento, não tem problema, ou estrela, estrela já é uma evolução, com o cabo de par trançado e também switch, questão correta, tá? Pode ser montada dessa maneira mesmo. Se ele tivesse colocado I3S 802.11, a questão estava errada, porque ponto 11 não usa cabo, porque ponto 11 é Wi-Fi e não usa switch, usa ponto de acesso, access point. Questão 18, na topologia de rede, conhecida como barramento, ocorre interrupção no funcionamento da rede quando há falha de comunicação com uma estação de trabalho. Galera, vamos lá, barramento. Todos os computadores estão conectados a um cabo central e linear. Tá aí. Se um cabo romper, não importa em qual lugar, tá? Se um cabo romper, essa rede para de funcionar, tá? Só que na questão ele não fala do cabo, ele fala, da estação de trabalho parar, tá? Vamos dizer que essa estação de trabalho aqui, de alguma forma, não conseguiu receber a informação, não se comunicou, não vai fazer com que a rede pare de funcionar, só se romper um cabo, tudo bem? É diferente, por exemplo, da topologia em anel. Anel, se você tiver problema no cabo, problema no computador também, não tem como ter a comunicação, porque os computadores estão interligados entre eles. Então, por exemplo, se esse computador aqui parar, como é que esse computador aqui vai enviar informação para esse outro aqui, né? Um vai enviar para o 3, tá vendo? Eles estão interligados entre eles. Então, quando o computador para, a rede para. Quando o cabo rompe, a rede rompe também. Ou a rede rompe. Quando o cabo rompe, a rede também para. Então, são vários pontos de falha que a gente tem aí, tá bom? Questão de número 19. O endereço IPv6 tem 128 bits, correto? É formado por dígitos hexadecimais que vão do 0 até a letra F, correto? Dividido em 4 grupos de 32 bits. 4 de 32 não, são 8 grupos de 16 bits, tá? A gente aprendeu que o IPv6 são 8 números separados por 2 pontos e são números hexadecimais, ou seja, 16 bits cada número. Então, item errado. 20. Comparado à topologia anel, a topologia em estrela tem a vantagem de não apresentar modo único de falha. Pelo contrário, a topologia anel ela tem um modo de falha que não é único. Ela tem os computadores interligados entre ela e olha o tanto de falha que pode dar. Se esse cabo aqui romper, essa rede para. Se esse cabo aqui romper, essa rede para. Olha o tanto de ponto de falha. Quando a gente fala de estrela, aí ela só tem um ponto de falha. Olha a estrela, ó. Vamos lá. Vamos relembrar topologia estrela, ó. Um nó central ligando os computadores. Qual é o único modo de falha aí dessa rede? Se um cabo romper, essa rede para? Não para. O que se romper a rede para? O nó central, ou seja, se der um problema no switch, no hub, aí você tem um problema. Então,
É uma vantagem da estrela ter um modo único de falha. Então ele falou que comparado à topologia em anel, a estrela tem a vantagem de não apresentar modo único, não, de apresentar modo único, tá? Então, item errado, beleza? Então, só para você entender, gente, essa aqui foi a parte básica de rede de computadores, tá? A gente vai aprofundando mais nos próximos vídeos, beleza? Abraço e até a próxima.